Seja bem-vindo a mais um programa consultório aqui no Porto Canal. Um dos temas que vamos abordar no programa de hoje afeta uma grande fatia da população portuguesa. Vamos falar de enxaquecas e cefaleias, dores de cabeça. Conhecer os sintomas que acompanham estas dores de cabeça, os meios de diagnóstico e também o tratamento. Mas vamos também falar das dificuldades de acesso destes doentes a um acompanhamento especializado no Serviço Nacional de Saúde devido à falta de consultas. Cerca de 70% destes doentes têm de recorrer ao privado para terem acompanhamento médico. Este é o assunto da primeira parte do programa de hoje. No final, partilhe o seu testemunho connosco ou, claro, aqui em direto, esclareça todas as suas dúvidas, questões relacionadas com a especialidade Neurologia. 2 vezes por ano, os portugueses alteram os ponteiros do relógio, marcando o início do horário de verão e inverno. Este domingo, este processo, como todos sabemos, repetiu-se. Esta é uma discussão que se mantém há muitos anos e cada vez mais se tem questionado o porquê de se continuar a adiar ou a atrasar os relógios 1 hora. Mas afinal, qual é o impacto desta mudança no nosso sono e, acima de tudo, na nossa saúde? É o que vamos também saber no consultório desta quarta-feira. No final desta nossa informação e curiosidade também, partilha de informação, já sabe que pode juntar-se à nossa conversa ou aqui esclarecer todas as suas questões relacionadas com pneumologia. Para estas duas especialidades, pode já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297, portanto 22 508 3297, ou entrar em contacto connosco também através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Seja bem-vindo a mais um programa consultório, espaço dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Convido a ficar desse lado connosco até bem perto das 15h30. Nessa altura saberemos quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Lígia Pinto. Até lá vamos falar aqui e ter em cima da mesa 2 especialidades para o qual também pode ligar para esclarecer as suas questões e partilhar connosco o seu testemunho. Pneumologia para a última hora, neurologia então para esta primeira parte do consultório nesta tarde de quarta-feira. Pode também tratar da sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297 ou ainda do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seguimos a falar de cefaleias, enxaquecas e também das dificuldades de acesso destes doentes a um acompanhamento especializado no Serviço Nacional de Saúde devido à falta de consultas. Vamos saber se o mesmo permanece também para o tratamento. Estão connosco a doutora Andreia Costa, é médica neurologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sra. Doutora, um gosto tê-la aqui no consultório. E ainda Filipe Seca, da Migra Portugal, Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias. Muito obrigada também por estar connosco no consultório. Um gosto conhecer-vos, ter-vos cá. Se me permite, começo esta conversa com a sua doutora, a doutora Andreia, precisamente para tentar explicar esta doença neurológica, enxaqueca, cefaleias, as dores de cabeça, não é? E que afetam uma grande fatia da população portuguesa. Sim, na verdade, quando falamos de cefaleias, falamos de dores de cabeça. É simplesmente um termo médico para dor de cabeça. Dentro das cefaleias existem vários tipos de dor e aqui destacaremos um bocadinho mais a enxaqueca. Sim. Mas não se esgotam apenas na enxaqueca as cefaleias. Existem outras cefaleias primárias, ou seja, outras dores de cabeça cuja causa é primária, ou seja, não existe uma doença a causar esta dor além da doença da própria enxaqueca em si, versus as dores de cabeça secundárias, que são aquelas que são secundárias a outras doenças. Uhum. Estamos aqui a falar, se calhar, na dor mais comum, não é? Toda a gente já teve uma dor de cabeça em algum momento da sua vida, até as crianças têm dor de cabeça. Portanto, o que é que diferencia esta dor de cabeça comum, que qualquer pessoa tem, da enxaqueca e que leva essa pessoa então a procurar ajuda médica para ter um diagnóstico em mãos? Certo. Na verdade, as dores de cabeça são muito comuns. Estima-se que quase toda a gente, como disse, tenha experienciado uma dor de cabeça. A enxaqueca é a segunda dor de cabeça mais comum e, além disso, é aquela que sabemos que se associa a maior incapacidade. Portanto, é por isso que falamos tanto dela. Então, como é que nós diagnosticamos uma enxaqueca? A enxaqueca pode ser diagnosticada desde a tenra infância até ao idoso.
embora a maior parte das vezes se apresente por volta dos 20 a 40 anos, ou pelo menos o diagnóstico seja feito nessa altura. E normalmente os doentes relatam uma dor de um lado da cabeça, embora possa sempre ser dos dois lados da cabeça. Essa dor que costuma ser moderada a intensa, pulsátil, ou seja, descrevem-na como um coração a bater na cabeça, e que os leva a evitar a atividade física, procurar deitar-se, porque ficam melhor aliviados quando se deitam, sobretudo no escuro. Isto porque é uma doença que se associa a hipersensibilidade à luz, sim, hipersensibilidade aos cheiros, hipersensibilidade aos sons, e portanto procuram este espaço mais recatado. E estes sintomas todos podem durar entre 4 horas ou dias. Até, exatamente, vários dias, 3 dias ou até mais. E o grande problema é quando não os conseguimos controlar e quando eles se tornam demasiado frequentes. E, portanto, essa é a grande causa da incapacidade da enxaqueca. Claro. E para além dessa dor de cabeça forte e única, é verdade, que limita aqui qualquer atividade no dia-a-dia de uma pessoa, há também outros sintomas? Pode ser acompanhada de enjoos e vómitos, também sim, é muito sim, comum. Primeiro, antes de termos a dor de cabeça, já existem alguns sintomas e é muito frequente os doentes notarem que estão mais irritados, que estão com mais sede, que precisam de ir mais vezes à casa de banho. Depois surge a dor de cabeça, que é muito incapacitante, e associadamente alguns doentes têm náuseas e menos, felizmente, têm vómitos e não conseguem, alguns deles, sair da casa de banho porque estão sempre a vomitar associadamente a esta dor de cabeça tão incapacitante. E, portanto, é incompatível com qualquer atividade laboral ou estar com a família ou alguma atividade de lazer, não é? Portanto, traz muita incapacidade. Ora, vamos também daqui a pouco conhecer esta associação. Sabemos que as associações de doentes são tão importantes, não é? Para acompanhar, de facto, estas pessoas, neste caso, com enxaquecas, mas é o seu caso também. Sim, é o meu caso também. Também foi diagnosticado há alguns anos. Sim, na verdade, fui diagnosticado por um acaso. A enxaqueca tem uma propensão genética e eu sempre ouvi a minha mãe a queixar-se de dores de cabeça, o meu avô materno a queixar-se de dores de cabeça, mas na verdade ia tendo durante a altura da faculdade, ia tendo no secundário, ia tendo algumas dores de cabeça, mas nunca com diagnóstico. Por volta dos 25 anos, tive uns episódios de uma perda parcial de visão, que depois sucede a dor de cabeça. E fui a um oftalmologista que me recomendou que, quando voltasse a acontecer, para ir, de facto, a uma urgência. E fui diagnosticado com enxaqueca com aura, que são exatamente estes fenómenos neurológicos transitórios que acontecem antes da crise acontecer e que aí foi-me dado o diagnóstico e desde aí começa a ser acompanhado por especialista. Portanto, e com a medicação certa, tem conseguido controlar os sintomas? Sim, é um desafio, é um processo que pode ser mais ou menos longo, dependendo do doente. Eu acho que na enxaqueca há uma coisa muito típica, que é não há um caso igual ao outro e, portanto, cada doente reage de forma diferente aos tratamentos preventivos. Mas isso é o que a nossa associação também quer dizer, é que há tratamentos preventivos eficazes e que há muito subdiagnóstico de doentes e, portanto, muitas vezes os doentes até são um bocadinho descurados até pelos médicos de família e sofrem durante anos sem haver, hoje em dia, sem haver razão para tal. E os próprios também, por desconhecimento ou por desvalorizar os sintomas, passam-se anos a automedicarem-se, não é? Paracetamol e ibuprofeno, aqueles mais comuns, e percebem que de facto ficam dias inteiros com dores de cabeça, mas simplesmente não querem procurar um médico ou mesmo têm dificuldade em encontrar esse médico, normalmente o médico de família, que é a primeira abordagem para um tratamento? Sim, na verdade, tal como em muitos outros assuntos de saúde, há pouca literacia em saúde e então as pessoas que, tal como o Filipe referiu, já viram a mãe ou a avó sofrer com enxaqueca, acham que pronto, também terão que o sofrer. E, na verdade, isso não é aquilo que nós queremos para os nossos doentes hoje em dia. Portanto, queremos que recebam um tratamento adequado. Existem tratamentos que, dependendo de cada pessoa, poderão ser prescritos e melhorar a sua qualidade de vida. Em relação aos médicos,
se as pessoas procuram pouco, provavelmente também haverá algum subdiagnóstico ou desvalorização dos sintomas. Portanto, é mais uma dor de cabeça e, infelizmente, não se entende esta repercussão tão grande na vida dos doentes. E, portanto, não se dá o devido valor e não se encaminha depois, ou não se prescreve logo nos cuidados de saúde primários fármacos adequados, em alguns casos. Existem outros, em muitos casos, de sucesso, ou então não há o encaminhamento depois para uma consulta de especialidade onde os doentes possam receber outro tipo de tratamentos. Ora, para além desta partilha de informação, deixamos aqui uma mensagem também de alerta, não é? Para aumentar esta literacia em saúde, para termos todos em conta estes sintomas então, e se for o seu caso, procurar ajuda especializada. Portanto, Filipe, de facto esta dor pode ser muito incapacitante e sabemos agora que 70% dos doentes recorrem ao privado precisamente para ter este acompanhamento, porque o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta, é que 70% é aqui uma percentagem muito grande. Sim, de facto, recorrem ao privado para consulta especializada, também se calhar só enquadrar aqui dentro da neurologia, há a subespecialidade de cefaleias. E eu, enquanto doente e por experiência, percebi que isso fazia de facto a diferença, porque é uma subespecialidade muito direcionada para as cefaleias no geral, e isso faz de facto a diferença. Só que não há, o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta a todos os doentes, ou na nossa opinião não está a conseguir dar resposta a todos os doentes que precisam de acompanhamento especializado. Mas convém também dizer que nem todos os doentes precisam de acompanhamento especializado, ou seja, pode haver doentes que numa consulta com o médico de família podem conseguir inclusivamente fazer tratamento preventivo prescrito pelo médico de família e viver uma vida sem problema nenhum, não é? De facto, os casos mais graves ou com mais crises por mês, no meu caso, houve uma altura que estava com mais de 15 dias de dor por mês. De facto, aí é preciso uma consulta. Eu sou acompanhado no Santo António num departamento de cefaleias raras, em que, de facto, há uma consulta específica, direcionada, em que são testados vários tratamentos preventivos até se encontrar uma solução. Portanto, esta sua experiência pessoal levou também a fazer parte desta associação? Sim. Foi este um bocadinho o caminho? Foi um bocadinho por desespero, na verdade. Eu, em 2019, passei a ter, de facto, muitas crises por mês. Eu tinha, normalmente, até lá, tinha cerca de 15 crises por ano e passei a ter esse número de crises por mês. E quando isso aconteceu, um bocadinho já em desespero, e comecei a ser acompanhado outra vez na consulta de cefaleias do hospital, procurei nas redes sociais pessoas que passassem pelo mesmo e foi aí que acabámos por juntar aqui um grupo de pessoas que acabou por fundar a associação, porque sentimos que havia informação muito dispersa, informação muito pouco fidedigna. Claro. E, portanto, até um bocadinho com o incentivo da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, criámos a associação exatamente para conseguir aqui preencher esta lacuna. Fidedigna, exatamente. Claro, muita informação não quer dizer que seja a informação correta. Exatamente. E há muitos mitos à volta da enxaqueca e de outras cefaleias que têm que ser, de facto, desconstruídos. Claro. E por isso também, Sr. Doutor, é que há muitos diagnósticos que ficam por fazer, não é? Também por esta dificuldade de acesso? Sim, como eu dizia, o diagnóstico é clínico e, portanto, é preciso colher uma história clínica adequada e precisamos de tempo para tal. Não vamos encontrar nada no exame físico e numa enxaqueca, na maior parte dos casos, também não encontramos nada em exames complementares de diagnóstico. Portanto, há um mito e já aproveito para... Não se fazem exames sequer? Na maior parte das vezes não são necessários. Porque é comum uma pessoa pedir, Sr. Doutora, quero um exame, quero uma TAC, quero, sei lá, uma ressonância magnética. Sim, muitas pessoas têm a convicção de que a enxaqueca ou outra cefaleia vai aparecer na ressonância ou na TAC. E, portanto, também faz parte explicar ao doente que é através da conversa e da exclusão de sinais de alarme para outras dores de cabeça, e por isso é que falei das cefaleias secundárias, que conseguimos chegar ao diagnóstico. E, portanto, creio que por aí será também um motivo que leva ao atraso no diagnóstico. Mas, pelo que eu percebi, há aqui um mundo todo para explorar dentro das enxaquecas. Sim. Para além deste sintoma, não é? Não são só dores de cabeça, enjoos e vómitos. Depois há outros sintomas que as pessoas às vezes até não associam, mas que dizem respeito à enxaqueca. Sim, existem. Portanto, tal como eu estava a descrever há pouco os sintomas prévios à enxaqueca, vamos dizer assim. Em algumas pessoas começa depois uma dor de cabeça,
Noutras, numa percentagem mais pequena, existem um conjunto de sintomas neurológicos que antecedem ou acompanham o início da dor de cabeça. E eles podem ser tão variáveis como alterações visuais, que podem ser uns zigue-zagues na visão, uma alteração, uma deformação daquilo que vemos, e podem ser muito incapacitantes, por exemplo, no motorista, Claro. não poderá fazer. Alterações da sensibilidade, ou seja, ficar com um braço ou a face adormecidos. Podemos pensar que estamos perante um AVC ou outro evento vascular, ou então até termos dificuldade em expressar-nos. Portanto, começa com a dor de cabeça e não consegue falar, ou não consegue dizer aquilo que lhe vai na mente. Portanto, além de tudo isto que falamos, temos mais estes sintomas em alguns destes doentes e, portanto, mais uma vez, a juntar à incapacidade que já conhecemos da enxaqueca. Claro, e todos os casos são diferentes, não é? Mas a linha de tratamento começa por onde? Bem, todos os casos são diferentes e todos os doentes respondem, ou os doentes respondem de forma diferente aos tratamentos. Existem 2 tratamentos, eu costumo explicar assim aos meus doentes, existem 2 pilares no tratamento. O tratamento agudo, portanto, quando estamos com a dor de cabeça, e aí devemos fazê-lo o mais rapidamente possível no início da dor de cabeça, para ser mais eficaz, e um tratamento preventivo, ou seja, um tratamento que vamos fazer diariamente, tenhamos ou não a dor de cabeça, e que vai, nos casos selecionados, portanto, em doentes que tenham pelo menos 2 episódios por mês, ou cerca de 4 dias por mês, pelo menos, de dor de cabeça, vai tentar reduzir o número de dias com dor de cabeça, e este tratamento faz-se durante um período de tempo de 6 a 12 meses. Relativamente ao primeiro ponto, portanto, ao tratamento agudo, podemos fazer, portanto, a maior parte dos doentes já chegam tendo experimentado o paracetamol, como referiu, Claro. alguns deles anti-inflamatórios, às vezes fazem-no em doses subterapêuticas, ou seja, em doses mais baixas que aquilo que seria adequado, mas há muitos doentes que chegam, portanto, tendo experimentado estes fármacos, mas não chegaram a experimentar aqueles que são considerados os medicamentos mais potentes para a maior parte dos doentes neste tipo de cefaleia, que são os triptanos. E, portanto, o tratamento agudo é feito com este tipo de medicamentos, aos quais podemos associar ou não um medicamento para as náuseas nos doentes Claro. que têm, ou então para potenciar o tratamento agudo. Mas, portanto, isto vai por experiência, não é? Exatamente. Se este tratamento não resultar, se a pessoa tiver na mesma os sintomas, avançamos para o próximo passo. Um doente com enxaqueca terá necessariamente que ter um medicamento ou um grupo de medicamentos agudos do qual se possa socorrer quando tiver a dor. Okay. Porque a enxaqueca é uma dor crónica, portanto, não vai desaparecer com o passar dos anos, na maior parte dos casos. Claro. Portanto, vai ficar para sempre. Naqueles doentes em que esta dor é tão frequente, tão incapacitante, vamos necessitar de medicamentos preventivos. Então, medicamentos tomados diariamente, até ao momento, que diminuem a frequência da enxaqueca e a intensidade da dor. E aqui já entramos noutro campo de medicamentos. Até há pouco tempo tínhamos apenas tratamentos orais, portanto, medicamentos tomados por via oral, que eram utilizados na enxaqueca, mas que foram desenvolvidos para tratar outras doenças. Vou falar de doentes para a epilepsia, de fármacos para a epilepsia, estou a falar de fármacos antihipertensores e de antidepressivos. Nos últimos anos temos, além disso, e em casos selecionados, a toxina botulínica, que é um tratamento para doentes com enxaqueca crónica ou, eventualmente, enxaqueca muito frequente. Que eu tenho que lhe perguntar, desculpa interromper, como é que atua, não é? Porque esta é a dúvida mais frequente também. Bem, a toxina botulínica associamos frequentemente ao tratamento das rugas, claro, não é? Estético. Estético, porque ela é um bloqueador da placa neuromuscular, portanto, no fundo, o que faz fazer é com que o músculo deixe de funcionar, portanto... Como se fosse bloquear, não é? Exatamente. Agora, na enxaqueca não é esse o mecanismo, e já sabemos desde 2010, a altura em que este tratamento foi aprovado com esta indicação, que a toxina tem, então, a ação na enxaqueca. Porquê? Pensa-se que ela inibe a libertação de
neurotransmissores, ou seja, de substâncias que levem à experienciação de dor. Portanto, no fundo, será este o mecanismo. E, por outro lado, pensa-se também que a toxina seja difundida até ao nosso encéfalo, onde vai inibir as nossas zonas responsáveis por sentirmos dor. Está bem? Portanto, tem um mecanismo de ação bastante amplo. E temos, de facto, muito bons resultados com o uso de toxina nos doentes com enxaqueca crónica. Portanto, mas nem todos depois vão ter indicação, não é? Porque senão, nesta altura, as pessoas queriam todas recorrer a este precisamos do diagnóstico. Também tem a tal duração de 6, 9 meses, tal como no caso estético, não? Não, a toxina botulínica é aplicada de 3 em 3 meses, que é a duração do tratamento, mas, na verdade, também não há ingestão de fármaco diariamente. Ou pode estar associado, mas na maior parte das vezes conseguimos que seja apenas a toxina. E, portanto, de 3 em 3 meses, normalmente vamos administrando e a nossa experiência é que a maior parte das pessoas acaba por fazer isso ao longo de vários anos sem perda de eficácia ou mantendo uma grande eficácia. Também há alguma dificuldade no acesso a este tratamento? Deixe-me já perguntar, no Serviço Nacional de Saúde, claro. Nem todos os colegas são conhecedores desta área, como disse, há subespecialização na própria neurologia dentro das cefaleias. Eu diria que cada vez mais as pessoas estão alerta para este tipo de tratamentos, embora aqueles doentes que nos cheguem depois à consulta mais diferenciada sejam certamente menos do que aqueles que deveriam chegar. Há ainda outra linha de tratamento? Exatamente. A última? Normalmente Sim. A última esperança ou não? Cada caso vai ter o seu... Sim, cada caso é um caso. O seu protagonista, claro. E, como eu disse, sendo a enxaqueca uma doença para a vida toda, nesta altura será um fármaco, noutra altura será outro, ou a toxina, ou o que seja, desde que funcione para o doente em particular. Então, os novos fármacos foram aprovados em 2021, em Portugal, e são fármacos que foram desenvolvidos, e pela primeira vez, especificamente para a enxaqueca. Portanto, não temos outros fármacos para outras doenças. Temos fármacos mais específicos que o que fazem é diminuir vamos dizer, uma substância que está aumentada durante a enxaqueca, durante o episódio da enxaqueca. E esses fármacos são administrados uma vez por mês ou de 3 em 3 meses por via subcutânea. Portanto, uma injeção subcutânea, como uma injeção de insulina, por exemplo, e o doente fica com o tratamento para ou 1 mês ou 3 meses. A grande vantagem é a sua eficácia e, por outro lado, a reduzida associação a efeitos laterais. Portanto, há poucos efeitos laterais descritos, além de dor no local da picada, algum eritema, alguma reação no local, digamos assim, obstipação, mas a maior parte das pessoas não abandonam o tratamento. Contrariamente aos medicamentos orais, em que, por serem desenvolvidos para outras patologias, vamos ter necessariamente outros efeitos laterais. Em alguns doentes, como eu digo. Portanto, cada caso será diferente. Ora, com esta explicação fica muito mais fácil, não é? Perceber quais são os tratamentos disponíveis, sendo que todas as pessoas são diferentes, claro. Mas esta associação veio também um bocadinho dar resposta nesta linha, não é? A todos os doentes, precisamente por não terem resposta a informação fidedigna. Quais são os testemunhos das pessoas que se têm juntado a vós? Sim, eu acho que por isso e por perceber, de facto, eu acho que nós temos aqui um trabalho grande de consciencialização da população em geral e mesmo dos doentes que a enxaqueca e todas as cefaleias primárias são doenças neurológicas efetivas. Portanto, não são, e isto é mesmo importante ficar claro, não são caprichos, não são sintomas provocados por alguma coisa. O que um doente de enxaqueca não gosta nada de ouvir é não será por isto, não será por aquilo, porque de facto pode ser por tudo e por nada. E, portanto, é preciso perceber que existem de facto fatores desencadeadores, mas que é uma doença neurológica e que este processo de encontrar aqui tratamentos eficazes que pode ser uma coisa longa. Só para tentar desfazer também aqui um mito em relação à toxina botulínica. A toxina botulínica, acho que são injetados cerca de 39 pontos, ou 39 a 41 pontos, e quase nenhum tem aparência estética, ok? Porque há muita gente que acha que vai ficar sem rugas ou vai ficar... Portanto, há muitos que são na parte de trás da cabeça, nos ombros, no pescoço, portanto não há aqui uma... Porque às vezes há doentes que podem achar que há aqui uma dupla vantagem e na verdade
Não, mas sim, é importante percebermos que... Eu acho que este trabalho que nós vamos fazer na associação é exatamente ir explicando às pessoas. Há muita gente que se queixa porque vai a um médico e não percebe porque é que lhe é receitado um antidepressivo, se ela tem enxaqueca. E, de facto, há antidepressivos que funcionam como neuromoduladores que vão ter impacto positivo num doente de enxaqueca, claro. e que é preciso explicar isso aos doentes, não é? Porque senão eles vão desconfiar, não vão tolerar tão bem, porque normalmente são medicamentos que têm efeitos secundários, e, portanto, se vão logo à partida de pé atrás, já não os vão tolerar tão bem. Portanto, nós vamos tentando fazer esta desmistificação. E é fundamental só essa informação, não é? Isso mesmo. Muito obrigada, gostei imenso de vos ter cá. Muito obrigada. E vão continuar, vamos ouvir agora os nossos telespectadores, vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois cabe-se então participar em direto aqui no consultório, esclarecer todas as suas questões relacionadas com a neurologia. Filipe continua connosco. Se houver alguma dúvida também relacionada com esta associação sem fins lucrativos, precisamente, pode também fazer a sua pergunta aqui no consultório através do número do telefone 22-508-3297, 22-508-3297, ou também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para entrar em contacto connosco. 5 minutos de intervalo, até já.